Parte 2 da aula 1 de Contabilidade Básica 3. O objetivo hoje é fazer uma revisão de ativo imobilizado. Bom, o que é o ativo imobilizado? De acordo com a Lei 6.404 de 76, que é a lei que dispõe sobre as sociedades por ações, ativos imobilizados são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e controles desses bens. De acordo com o CPC 27, que trata especificamente de ativo imobilizado, esse é um ativo tangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços para aluguel a outros ou para fins administrativos e que se espera utilizar por mais de um ano. De forma resumida, o ativo imobilizado são todos os ativos tangíveis ou corpóreos que têm uma permanência duradoura e que são destinados ao funcionamento normal da empresa. Um ponto importante aqui, uma característica importante que é colocada aqui nesses conceitos, em um desses conceitos especificamente, é com relação a que esse ativo, para ser classificado como imobilizado, não precisa necessariamente pertencer à entidade sob o ponto de vista jurídico. Isso porque, se a empresa ela exerce o controle desse bem, se ela assume os seus riscos e ainda se ela usufrui dos benefícios, ela pode reconhecer esse ativo em seu balanço. O CPC 27 ele coloca aqui, que se espera utilizar por mais de um ano. Esse período dado na definição, esse período de um ano dado na definição, ele está sendo considerado aí em função do exercício social, que o exercício social, de acordo com a Lei 6.404, de 76, ele tem duração de um ano e a data de término é a data fixada no Estatuto. A própria lei ela coloca algumas exceções a esse período, a essa durabilidade aí do exercício social. Ela coloca que quando da constituição da empresa ou quando de alteração estatutária da empresa, é possível que o exercício social tenha um período diferente de um ano. Mas, em regra geral, o exercício social tem a duração de um ano. Apesar de estar nesse conceito de ativo imobilizado, ele não coloca isso como uma regra, tá? Então tem que ser utilizado por mais de um ano. Ele coloca que se espera utilizar por mais de um ano. Então nada impede que um ativo com características de imobilizado seja reconhecido como tal, sendo que a sua vida útil, por exemplo, seja de 10 meses. Se o efeito desse ativo for relevante, se os gastos relacionados a esse ativo forem relevantes, esse ativo pode ser reconhecido como ativo imobilizado e ser depreciado em 10 meses. Enfim, um período aí menor do que um ano. O CPC 27 não se aplica. E aí temos aqui alguns itens que ele não se aplica. Não se aplica a ativos imobilizados classificados como mantidos para venda, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 31, que trata de ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada. Não se aplica a ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola, que não sejam plantas portadoras. Sobre esse assunto, o CPC que trata sobre ativo biológico e produto agrícola é o CPC 29. É importante informar aí que esse pronunciamento, o CPC 27, ele vai se aplicar a plantas portadoras, mas não se aplica aos produtos dessas plantas. Bom, e o que são plantas portadoras? Aqui está o CPC 29. Planta portadora é uma planta viva que é utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas. É cultivada para produzir frutos por mais de um período e tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto para eventual venda como sucata. Então, esse é o conceito de plantas portadoras. O CPC 27 também não se aplica ao reconhecimento e mensuração de ativos de exploração e avaliação. Esse tema será tratado no CPC 34, quando ele for emitido, que aborda sobre exploração e avaliação de recursos minerais. O CPC 27 também não se aplica a direitos sobre jazidas e reservas minerais, tais como petróleo, gás natural, carvão mineral, dolomita e recursos não renováveis semelhantes. De qualquer forma, há uma observação com relação a esses itens. O pronunciamento CPC 27 aplica-se aos ativos imobilizados usados para desenvolver ou manter os ativos descritos nas alíneas B até a D. Bom, uma observação importante é com relação à propriedade para investimentos, que é tratada aí no CPC 28. Pode haver alguma situação em que a empresa ela tem uma dificuldade de identificar aquele item como propriedade para investimento ou ativo imobilizado. Isso porque, nos conceitos de propriedade para investimento e ativo imobilizado, destacados nesses CPCs,
há uma expressão relacionada a aluguel. E aí pode haver essa confusão. Então, ativo imobilizado, como foi falado anteriormente, é um bem tangível que é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços para aluguel a outros, ou para fins administrativos e se espera utilizar por mais de um ano. Então, tem aqui a expressão aluguel a outros. Vamos ao CPC 28, que aborda sobre propriedade para investimento. O que é propriedade para investimento? Propriedade para investimento é propriedade, terreno, edifício, ou parte do edifício, ou ambos, mantida pelo proprietário ou pelo arrendatário como ativo de direito de uso, para oferir aluguel ou para valorização do capital ou para ambos. Então, também temos aqui a figura para oferir aluguel. Então, a expressão aluguel ela aparece nos conceitos, tanto de propriedade para investimento quanto de ativo imobilizado. E aí pode acontecer, né, da empresa ter uma dificuldade em classificar o ativo como propriedade para investimento ou como imobilizado. Só que acontece, a principal diferença entre esses itens consiste no emprego destinado a eles, a cada um deles. Isso porque o ativo imobilizado é utilizado para a manutenção da atividade da empresa. Já a propriedade para investimento, não. Então, por exemplo, se uma empresa ela aluga um imóvel a empregados, não sendo a atividade de aluguel, né, a operação ordinária da empresa, esse imóvel vai ser classificado como ativo imobilizado, porque ele está sendo empregado na manutenção da atividade dessa empresa. Diferentemente de um imóvel que está sendo alugado para fins de investimento, ele vai ser classificado como propriedade para investimento. Bom, como é que é a classificação das contas no ativo imobilizado? Então, nós temos aqui bens em operação, que são recursos reconhecidos no imobilizado já em utilização na geração da atividade objeto da sociedade. Então, são bens que já estão em utilização, por exemplo, máquinas, móveis e utensílios, veículos, imóveis, enfim, que já estão aí em utilização. E o imobilizado em andamento são todas as aplicações de recursos de imobilizações, mas que ainda não estão operando. Então, um exemplo seria uma construção em andamento. É um exemplo de imobilizado em andamento. É importante informar aqui que o que acontece? A gente vai ver mais à frente que os itens do ativo imobilizado sofrem depreciação. Tá? Mas no caso de imobilizado em andamento, ele só vai sofrer depreciação caso estejam em uso. Então, pode ser que tenha um bem em uso, mas que ele ainda esteja em fase de construção. E aí ele vai ser, por estar em uso, ele vai ser depreciado. Só que a contrapartida da depreciação desse bem em uso vai ser numa conta representativa da implantação do projeto, como, por exemplo, gastos com implantação de projeto. Isso porque esses gastos vão ser alocados ao custo daqueles ativos que ajudaram, né, que esses itens em andamento ajudaram a construir. Então, por isso que é feito em uma conta separada. Como é mensurado o ativo imobilizado? De acordo com o CPC 27, a mensuração do ativo imobilizado vai se dar da seguinte forma. Após o reconhecimento como ativo, um item do ativo imobilizado deve ser apresentado ao custo, menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável em permit acumuladas. A perda por redução ao valor recuperável de um ativo, a gente vai verificar nessa disciplina com mais profundidade, né? Tá aí abordado no CPC 01. Bom, essa mensuração ela está se baseando no método de custo, mas o próprio CPC informa que há um outro método também que pode ser possível para a mensuração do ativo imobilizado, que é o método de reavaliação. Bom, mas desde a Lei 11.638 de 2007, que fez algumas alterações em alguns itens da Lei 6.404 de 76, a reavaliação de bens tangíveis e intangíveis para o Brasil não é permitida. Tá? Então, apesar de existir, né, esse método de reavaliação, o Brasil não pode adotar. O Brasil vai adotar o método de custo. Bom, mas o que seria aí o método de reavaliação? Como é que ele se dá? De forma resumida, o método de reavaliação se dá o seguinte. Após o reconhecimento de um ativo como imobilizado, o item desse ativo imobilizado que tenha um valor justo, que possa ser mensurável de forma confiável, se for permitido em lei, ele pode ser reavaliado. Tá? Então, o valor desse bem ele vai ser o valor justo na data de reavaliação, menos qualquer depreciação e perda por redução ao valor recuperável de ativos. A contrapartida dessa reavaliação vai para a reserva de capital, conta do patrimônio líquido. É importante informar que se a empresa optar pelo método de reavaliação, essa reavaliação tem que ser feita de forma regular. Caso ela opte por essa política contábil, ela deve aplicar a uma classe inteira de ativos imobilizados.
Mas no Brasil, né, como foi falado anteriormente, no Brasil a gente utiliza o método de custo. Não é permitido o método de reavaliação para bens tangíveis e intangíveis. Bom, quais são os elementos que integram o custo de um componente do ativo imobilizado? De acordo com o CPC 27, são preço de aquisição, acrescido de impostos de importação e impostos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e abatimentos. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessários para o mesmo ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. E também pela estimativa inicial dos custos de desmontagem e remoção do item e de restauração do local no qual esse está localizado. Tais custos representam a obrigação em que a entidade incorre quando o item é adquirido ou como consequência de usá-lo durante determinado período para finalidades diferentes da produção de estoque durante esse período. Então, de forma resumida, irá compor o custo de um ativo imobilizado todos os custos que são essenciais para colocar esse ativo em condições operacionais que são pretendidas pela administração, bem como custos relacionados à remoção, à desmontagem e à restauração do espaço onde esse ativo operava. É importante informar que o CPC 27 também diz o seguinte, que o custo reconhecido no valor contábil de um item do ativo imobilizado deve ser equivalente ao seu valor à vista no momento do reconhecimento. Na situação em que, por exemplo, eu tenha uma compra a longo prazo de um imobilizado, eu comprei, fiz uma compra que eu vou pagar a longo prazo. E aí, como eu não vou pagar agora, eu vou pagar a prazo, existem aí juros embutidos nessa transação. No momento que eu estou reconhecendo esse ativo, eu tenho que trazer esse valor futuro a valor presente e contabilizar esse ativo pelo valor à vista no momento do seu reconhecimento, ou seja, retirando o que tem de juros, porque os juros embutidos nessa transação, que seria o valor total do financiamento menos o valor à vista, isso vai ser despesa de juros. Bom, há uma exceção em relação ao tratamento desses juros como despesa de juros. E isso é abordado no CPC 20, que é intitulado Custo por Empréstimos, para ativos qualificáveis. Bom, o que é um ativo qualificável? Ativo qualificável é o ativo que necessariamente demanda de um tempo substancial para ficar pronto para o seu uso ou venda pretendidos. E aí o CPC 20 ele vai estabelecer critérios para o reconhecimento dos juros como componente do valor contábil de um item do ativo imobilizado construído pela própria empresa. Os juros de empréstimos contratados para a construção ou aquisição de ativo qualificável devem ser capitalizados, ou seja, são contabilizados como custo do ativo qualificável. De forma resumida, o que o CPC 20 permite? Caso a empresa adquira um financiamento para a aquisição ou para a construção de um ativo identificado como ativo qualificável, ou seja, é um ativo que demanda de um tempo maior do que o normal para ficar pronto, ela pode pegar os juros relacionados a esse financiamento e alocar o custo do ativo até ele ficar pronto. Após o momento dele ficar pronto, esses juros do empréstimo adquirido para a construção ou aquisição desse ativo qualificável vai ser contabilizado como despesa financeira. Ativo imobilizado pode ser um ativo qualificável, não apenas o ativo imobilizado, mas esse pode ser identificado como ativo qualificável caso tenha um tempo aí substancial para ficar pronto. Bom, um exemplo, digamos que esteja construindo uma máquina. A empresa pegou um financiamento, um empréstimo para construir uma máquina. Esse empréstimo vai durar 3 anos. Então, digamos que a máquina, ao final do segundo ano, tenha ficado pronta. Os juros desse empréstimo até o final do segundo ano, que é o momento que a máquina ficou pronta, pode ser contabilizado como custo, de acordo com o CPC 20. A partir do momento que a máquina está pronta, esses juros vão ser contabilizados como despesa. Então, no exemplo, ela ficou pronta ao final do segundo ano. Então, o terceiro ano inteiro, os juros relacionados a esse empréstimo vão ser contabilizados como despesa. Vamos falar agora da depreciação do ativo imobilizado. Cada componente de um ativo imobilizado com custo significativo em relação ao custo total do item deve ser depreciado separadamente. O que ele está querendo dizer é o seguinte: se eu tenho um ativo imobilizado e nesse ativo imobilizado ele tem um custo total, mas desse custo total eu consigo identificar componentes desse ativo imobilizado que têm um custo significativo, esses componentes devem ser depreciados de forma separada. Então, por exemplo, o edifício. O edifício ele tem a estrutura, ele tem o teto, ele tem as instalações, ele tem sistema de aquecimento, enfim. Esses componentes, por terem um custo significativo, devem ser
depreciados de forma separada. Então, eu vou depreciar o telhado de forma separada da estrutura do edifício. Eu vou fazer essa depreciação de forma separada. O CPC também informa que, caso um componente significativo de um item do ativo imobilizado tenha a vida útil e o método de depreciação que sejam os mesmos de um outro componente significativo do mesmo item, eles podem ser agrupados no cálculo da despesa com depreciação. Então, por exemplo, digamos que o telhado e a estrutura do edifício, eles têm a mesma vida útil e o mesmo método de depreciação. Então, eu posso agrupar a despesa de depreciação desses dois itens. Agora, nada impede, tá, que a empresa ela opte por depreciar separadamente componentes de um item que não tem um custo significativo. O que o CPC sugere é que, quando há esse custo significativo, que a empresa deprecie separadamente. Mas nada impede que ela faça essa depreciação com itens de um ativo imobilizado que não tem um custo significativo. Foi falado de depreciação, mas o que é a depreciação? A depreciação é a perda do valor do ativo imobilizado pelo seu uso, pela ação da natureza, pela obsolescência. E aí o CPC informa o seguinte, que à medida que o ativo imobilizado for sendo utilizado nas operações, deve-se registrar seu desgaste ou perda de sua capacidade. As normas internacionais solicitam que seja reconhecida a perda efetiva de cada bem por desgaste ou uso baseado na vida útil. Bom, havia uma tendência de adotar aqui no Brasil as taxas as taxas de depreciação permitidas pela legislação fiscal. Essa prática, contabilmente, não pode mais ser adotada, tá? Porque eu tenho que basear na vida útil do bem. E é o que representa de melhor forma, de forma mais fidedigna, a informação contábil. Porque, por exemplo, a taxa permitida para a depreciação de um veículo, pela legislação fiscal, é de 20% ao ano. Agora, então as empresas pegavam 20% ao ano, vou depreciar o veículo. Mas pode ser que uma empresa utilize mais esse veículo e outra empresa utilize menos esse veículo. Então, para demonstrar de forma mais fidedigna essa informação para o usuário, essa depreciação tem que ser baseada na vida útil estimada do bem. As taxas admitidas pelo fisco são para utilização normal dos bens em um turno de 8 horas. Então, ele também admite uma aceleração dessas taxas, caso a empresa conseguisse comprovar que utiliza em mais do que um turno de 8 horas. Então, para um turno de 8 horas, digamos, uma máquina, a taxa de depreciação aceita pelo fisco para a máquina é de 10%. Se a máquina tem uma utilização para a empresa em um turno de 8 horas, ela seria depreciada 10%, porque o fator que iria multiplicar esses 10% é 1. Então, seria 10%. Agora, se a empresa comprovar que utiliza essa máquina em 2 turnos de 8 horas, essa taxa de 10% pode ser multiplicada por 1,5. E aí não passa mais a ser 10%, vai acelerar. A empresa acelera a depreciação, colocando essa depreciação a 15%. Caso a empresa comprove que utiliza essa máquina em 3 turnos de 8 horas, ou seja, em 24 horas, a depreciação pode ser acelerada a um fator de 2. Então, em vez de 10%, eu vou multiplicar por 2 e aí eu contabilizo a depreciação a 20%. Eu faço uma aceleração dessa depreciação. Mas, de qualquer forma, para fins contábeis, as taxas que são admitidas pelo fisco não devem mais ser adotadas. Ou seja, o que o CPC, o que as normas internacionais solicitam é que seja feita uma análise criteriosa dos bens da empresa de forma a identificar qual é a sua vida útil econômica e também o seu valor residual. O valor residual é o valor que eu pretendo obter daquele ativo ao final de sua vida útil. Vai compor o valor depreciável do bem. Então, a observação 1 informa o que é o valor depreciável do bem. O valor depreciável do bem vai ser o valor de custo desse bem menos o seu valor residual. E aí eu chego ao valor depreciável, o valor que eu vou depreciar o bem. É importante informar que tanto o valor residual quanto a vida útil estimada desse bem devem ser revisados no mínimo uma vez por ano, para analisar se esse valor residual teve mudança e a vida útil também desse bem ou não. Bom, e quando é que a depreciação do ativo ele se inicia? A depreciação vai se iniciar quando o ativo está disponível para uso, ou seja, quando ele está no local e em condições de funcionamento que são pretendidos pela administração. E quando é que essa depreciação vai cessar? A depreciação de um ativo do imobilizado cessa no momento em que esse ativo for classificado como mantido para venda, ou então quando ele for baixado, o que ocorrer primeiro. Em relação à observação 2, sobre terreno, o terreno ele não é depreciado, ele é um item que não é depreciado. Por que ele não é depreciado? Porque a empresa não vai ter condições de estimar de forma confiável a sua vida útil.
Então, como eu não tenho como estimar a vida útil de um terreno, eu não vou depreciá-lo. É importante informar que o terreno classificado no ativo imobilizado é aquele destinado à manutenção da atividade da empresa. Terrenos que não têm uma destinação definida, específica, devem ser classificados em investimentos. Bom, e quais são os métodos de depreciação? Existem vários métodos para calcular, né, essa depreciação. O método empregado deve refletir o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos futuros proporcionados pelo ativo imobilizado. Da mesma forma que o valor residual e a vida útil do bem, o método de depreciação também deve ser revisado pelo menos uma vez ao ano. Então, no caso de uma necessidade de mudar esse método de depreciação, a empresa vai mudar. Isso sempre com o objetivo de refletir o padrão, o melhor padrão, né, de consumo da entidade dos benefícios econômicos futuros, proporcionados por esse ativo. Bom, os métodos mais tradicionalmente utilizados são o método das cotas constantes ou o método linear. A depreciação por esse método é calculada dividindo-se o valor depreciável pelo tempo de vida útil do bem e é representada pela seguinte fórmula. Depreciação é igual ao valor de custo menos valor residual. Esse valor de custo menos o valor residual é o valor depreciável do bem, dividido por sua vida útil. Esse método de depreciação ele vai resultar em uma despesa constante durante a vida útil do bem, caso o valor residual não se altere, e nem essa vida útil. Tá? Então, por isso que é chamado de linear ou das cotas constantes. Vamos a um exemplo. Um bem do imobilizado foi adquirido pelo valor de 11 mil. Sua vida útil foi estimada em 10 anos, com o valor residual de 1.000. Calcule a depreciação anual. Então, para a gente primeiro tem que calcular o valor depreciável do bem. O valor depreciável do bem vai ser o valor adquirido por ele, o valor de custo, menos o seu valor residual. E depois eu divido pela vida útil estimada desse bem. Então, vamos resolver a questão 1. A depreciação vai ser 11 mil, que é o valor de custo, o valor que foi adquirido esse bem, menos o seu valor residual, 1.000, esse aqui sendo, né, o valor depreciável do bem, dividido pela sua vida útil estimada, que é de 10 anos. Então, eu vou chegar aqui a uma depreciação de 1.000 por ano. O segundo método, que é tradicionalmente conhecido, é o método dos saldos decrescentes ou soma dos dígitos. Como o próprio nome diz, o que acontece? A depreciação ela vai ser maior no início da vida útil do bem e menor ao final de sua vida útil, ou seja, as depreciações vão ser decrescentes ao longo da vida útil do bem. Então, vamos a um exemplo. Bem do imobilizado adquirido pelo valor de 10 mil e vida útil estimada de 5 anos. Quais são os valores das depreciações anuais? Bom, qual é o valor depreciável? No caso aqui não há valor residual, então o valor depreciável é 10 mil. Mas se tivesse um valor residual, por exemplo, de 500, o que eu iria primeiro calcular? Pegar 10 mil, ia diminuir de 500, que é o valor residual, e chegaria a 9.500. Esse seria o valor depreciável. Bom, no caso da soma dos dígitos, o que primeiramente a gente tem que fazer? A gente soma os dígitos relacionados à vida útil estimada do bem, para aí então fazer o cálculo dessa depreciação, que vai ser decrescente, né, ao longo da vida útil desse bem. Então, aqui a questão 2, a vida útil do bem é de 5 anos, então eu faço essa soma. 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Chego aqui ao resultado de 15. Se por acaso a vida útil do bem fosse de 8 anos, seria 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Bom, por que isso é importante? Porque ele vai aparecer, esse número vai aparecer no cálculo da depreciação. Então, no ano 1, como é que a gente calcula a depreciação pela soma dos dígitos? Eu vou pegar 5, divido por 15 e multiplico pelo valor depreciável, que no caso aqui da questão é 10 mil, porque não temos aí um valor residual. Então, fazendo essa conta, eu vou chegar a 3.333,33 de depreciação anual, né, para esse primeiro ano. Ano 2, 4 dividido por 15 vezes 10 mil. Eu vou chegar ao valor de 2.666,67 de depreciação no ano 2. Ano 3, 3 dividido por 15 vezes o valor depreciável de 10 mil. Chego aqui a 2 mil de depreciação anual no ano 3. Ano 4, 2 dividido por 15 vezes 10 mil. Chego aqui a 1.333
e 33. E por fim, ano 5, 1 dividido por 15 vezes 10.000, chego aqui ao valor de depreciação para o ano 15 de 666,67. Então, repare, a depreciação ela é decrescente, ela está diminuindo. Bom, nada impede que uma questão solicite o método dos saldos crescentes, tá? E aí, como é que a gente iria fazer? A lógica é a mesma, mas aí, no ano 1, eu começo com 1 dividido por 15 vezes 10.000, ano 2, 2 dividido por 15 vezes 10.000 e assim sucessivamente. Mas, normalmente, quando se fala em soma dos dígitos, é pelo método dos saldos decrescentes. Outro método também bastante conhecido é o das unidades produzidas ou horas trabalhadas. Esse método é baseado numa estimativa do número total de unidades que devem ser produzidas pelo bem a ser depreciado ou pelas horas de trabalho. E a cota anual de depreciação é expressa pela seguinte fórmula. Então, temos aí a taxa de depreciação, que vai ser calculada como o número de unidades produzidas ou horas trabalhadas no período dividido pelo número de unidades estimadas a serem produzidas ou horas de trabalho estimadas durante a vida útil do bem. Então, a empresa, para achar essa taxa de depreciação, ela tem que verificar quanto, né, que ocorreu naquele ano de unidades produzidas ou horas de trabalho e dividir por uma estimativa desses valores ao longo da vida útil do bem. Então, vamos a um exemplo aqui. Uma máquina cujo custo é de 10.000 produziu 3 milhões de peças no primeiro ano e 6 milhões no segundo ano. Estima-se que durante a vida útil do bem, a máquina produzirá 30 milhões de peças. Calcular o valor da depreciação acumulada após o segundo ano. Eu sei que no primeiro ano foram elaboradas 3 milhões de peças. No segundo ano, foram elaboradas 6 milhões de peças. E a estimativa, né, para o total de vida útil do bem é a elaboração de 30 milhões de peças. Bom, como é que a gente calcula isso? Tem duas formas de calcular, mas em ambas eu preciso calcular a taxa de depreciação. Então, para calcular a taxa de depreciação do primeiro ano, né, eu preciso identificar qual é a quantidade de peças de fato produzidas naquele ano. Foi 3 milhões. E vou dividir, né, pela estimativa de peças, né, que serão produzidas ao longo da vida útil do bem. Então, eu divido aqui por 30 milhões. Fazendo esse cálculo, eu chego a 0,10, né, ou seja, 10%. Então, vou pegar aqui o valor depreciável do bem, que é o valor de 10.000, e multiplico pela taxa. Então, vou chegar aqui a uma depreciação do ano 1 no valor de 1.000. Bom, vou para a taxa de depreciação do ano 2. No ano 2 foram fabricadas 6 milhões de peças. Então, numerador aqui, 6 milhões de peças. Vou dividir aqui pela estimativa de peças ao longo da vida útil do bem, que é 30 milhões. Chego a uma taxa de 0,2 ou 20%. Pego o valor depreciável do bem e multiplico por essa taxa, chego aqui a uma depreciação do ano 2 no valor de 2.000. Como ele quer a depreciação acumulada, eu faço o somatório da 1 com 1 a 2, chego aqui a 3.000. Existe uma outra forma de fazer essa questão, né, com relação à taxa de depreciação 2. E qual é essa forma? É levando em consideração a depreciação do ano anterior e também a quantidade de peças fabricadas no ano anterior. Então, o que acontece? A taxa de depreciação, levando em consideração esses itens, seria o seguinte. Qual foi a quantidade de peças fabricadas no ano 2? 6 milhões. A estimativa de peças ao longo da vida útil são 30 milhões, mas eu já elaborei 3 milhões no ano anterior. Então, aqui vão sobrar 27 milhões. Bom, fazendo esse cálculo, eu chego a uma dízima. 0,2222. Então, ou seja, 22,22%. E aí, o que acontece? Eu vou multiplicar essa taxa pelo valor contábil do bem, que vai ser o valor de custo dele menos a depreciação do ano anterior. Então, vai ser 10.000 menos 1.000, que já foi depreciado no ano anterior, então vai ser aqui 9.000.
e multiplico por essa dízima. Vou chegar aqui ao valor de 2.000 de depreciação do ano 2. Como a questão quer a depreciação acumulada, é o somatório das depreciações do ano 1 com o ano 2, chego aqui a 3.000. A gente também tem que identificar como seria a depreciação de um bem adquirido usado. A gente está sempre se baseando no bem novo, mas pode ser que a empresa ela compre um bem já utilizado. Nesse caso, o prazo de depreciação vai ser o maior entre os seguintes: metade da vida útil do bem, quando adquirido novo, o restante do prazo de vida útil do bem, considerando este em relação à primeira instalação ou utilização desse bem. Então, vamos aqui a um exemplo. Um bem foi adquirido pela empresa A, quando novo, pelo valor de 28.000, com prazo de vida útil de 4 anos. Ao ser vendido para a empresa B, no valor de 13.000, já havia sido depreciado 3 anos. Para a empresa B, qual será o prazo de depreciação e a depreciação anual? Então, o bem para a empresa B custou o valor de 13.000. A vida útil do bem, quando novo, é igual a 4 anos. Sendo que o bem, a depreciação acumulada desse bem está aí em 3 anos. Ou seja, quando a empresa B comprou da empresa A, já tinha sido depreciado de 3 anos. Então, qual é a metade da vida útil do bem quando novo? 2 anos. Qual é a vida útil remanescente desse bem? Se ele já foi depreciado em 3 anos e a vida útil dele quando novo são 4 anos, então a vida útil remanescente é 1 ano. Então, o prazo de depreciação para a empresa B vai ser o maior entre esses dois, vai ser aqui prazo de 2 anos. Então, qual é a depreciação anual desse bem? Vou pegar 13.000 e vou dividir por 2. Então, vai ser 6.500 por ano, né? A depreciação desse bem. Bom, é importante informar que a contabilização da depreciação deve ser efetuada em bases mensais, de modo a permitir a sua inclusão na apuração do resultado do exercício. Um ponto importante aqui, e que às vezes os alunos acabam errando em uma prova, é o seguinte: quando eu peço a depreciação de um bem para um ano X, eu tenho que levar em consideração o momento que esse bem ele foi comprado, adquirido e está em condições de uso. Isso porque, reparem só, se eu tenho um bem no valor de 10.000 e eu tenho uma vida útil estimada dele em 10 anos, e aí eu utilizo, digamos, o método das cotas constantes, né, o método linear, e pergunto qual é a depreciação anual, essa depreciação vai ser 10.000 dividido por 10, que eu vou chegar aqui a 1.000 por ano. Bom, no entanto, se eu tivesse a seguinte informação: olha, o bem ele foi comprado em 1º de agosto de X1 e já foi colocado em uso, né? Tem condições de uso em 1º de agosto de X1. Qual é a depreciação acumulada de X1? Se o aluno responder que é 1.000 por ano, está errado. Porque esse 1.000 por ano está considerando o ano inteiro, janeiro até dezembro. Então, se o bem tivesse sido comprado e colocado em uso em 1º de janeiro de X1, aí sim seria 1.000 por ano, porque estaria aí contemplando todo o ano de X1. Mas não é o caso. Então, o que eu preciso identificar? Eu quero a depreciação acumulada em X1. Então, vai ser agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, vão ser 5 meses de depreciação desse bem acumulada para X1. Então, eu pego esses 1.000 por ano, divido por 12 para achar quanto é que é o mensal e multiplico por 5, que são esses 5 meses correspondentes aí de 1º de agosto até 31 de dezembro. Fazendo esse cálculo, eu vou chegar a uma depreciação acumulada nesse período de R$ 416,67. Essa é a depreciação acumulada aqui em X1. Bom, aí muitos alunos perguntam, né, quando que o mês ele entra no cálculo ou quando não entra. Bom, a dica que eu dou é o seguinte: até dia 15 do mês entra aquele mês no cálculo. Então, por exemplo, se aqui ele tivesse comprado dia 15 de agosto, entraria agosto. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Entrariam em 5 meses.
Após o dia 15 de agosto não entra aquele mês. Então, por exemplo, 16 de agosto. 16 de agosto já começaria a contabilizar em setembro. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro seriam só 4 meses. Isso porque o custo-benefício de fazer uma depreciação diária é um custo alto para um benefício muito baixo. Bom, e como é que é a contabilização da depreciação? Eu vou debitar uma despesa com depreciação, uma conta que vai diretamente para o resultado, e eu vou creditar a depreciação acumulada, que é uma conta retificadora do ativo. Trouxe aqui, né, para finalizar, algumas perguntas, alguns questionamentos relacionados ao ativo qualificado. Como é que é feita a apropriação dos gastos com financiamento do ativo? Esses juros por empréstimos são custo ou despesa? O que irá compor o valor depreciável? Então, como informei anteriormente, o CPC 20 ele permite que, caso a empresa pegue um empréstimo para a fabricação, né, para a aquisição de um ativo classificado como qualificável, os juros desse empréstimo até esse ativo ficar pronto pode ser contabilizado como custo. E aí, obviamente, vai compor o valor depreciável do bem. A partir do momento que esse ativo qualificável está pronto, a empresa vai contabilizar esses juros por empréstimos como despesa. E aí, obviamente, não faz parte do valor depreciável do bem. Então, vamos aqui a um exemplo. Em 2 de janeiro de 2016, uma entidade obteve um empréstimo bancário no valor de 50 mil com prazo de 2 anos para a construção de uma máquina para a produção. Os juros mensais do empréstimo eram de R$ 200. Então, R$ 200 por mês. Levando em consideração que o prazo de empréstimo são 2 anos, ou seja, 24 meses, dá um total aí de juros, né, nesse empréstimo de 4.800. A empresa iniciou a construção do ativo em 3 de janeiro de 2016 e concluiu em 31 de dezembro de 2016. O ativo começou a ser utilizado em 1º de março de 2017 e assinala a opção que indica a apropriação dos juros nos 2 anos de empréstimo. Então, a apropriação dos juros vai ser como custo do ativo imobilizado até o momento desse bem ficar pronto. Depois desse momento vai ser despesa de juros, ou seja, uma despesa financeira. Então, o bem ficou pronto, são 2 anos de empréstimo, mas o bem ficou pronto no primeiro ano, ao final do primeiro ano. Então, esse primeiro ano de juros pagos vão ser contabilizados no ativo imobilizado. Então, vão ser 2.400 contabilizados no ativo imobilizado. E o restante, né, aquele 1 ano que resta ainda de empréstimo, esses juros vão ser contabilizados como despesa financeira. Então, a resposta é a letra D. 2.400 como despesa financeira e 2.400 como ativo imobilizado. Bom, gente, conforme foi acordado, eu vou fazer um vídeo rápido sobre a PSLD. Bom, antes da gente falar da PSLD, é importante a gente entender como surge o contas a receber, né, ou conta clientes, enfim. Como esse direito a receber ele surge. Surge a partir do momento que a empresa ela faz uma venda ou ela presta um serviço a prazo. Então, ela não vai receber agora aquele valor, né, pelo serviço prestado ou pelo bem vendido. Ela vai receber a prazo. Então, é gerado aí um direito a receber, né? Pode ser representado pela contas a receber ou pela conta cliente. Qual é o critério de avaliação, né, desse direito a receber? É o valor líquido de realização, ou seja, é o valor que de fato a empresa espera receber. E aí, essa contas a receber o cliente, ela sofre alguns ajustes. Né? Entre os ajustes que ela pode sofrer, tem a perda estimada em crédito de liquidação duvidosa, que é a PSLD. Qual o fundamento da PSLD? É a prudência. Então, o que é a prudência? A prudência diz o seguinte, olha, quando a gente tem duas alternativas igualmente válidas, a gente vai escolher aquela que representa o menor resultado, ou seja, aquela que aumenta o passivo ou diminui o ativo. Isso justamente para não deixar o ativo superestimado ou o passivo subestimado. Perda estimada em crédito de liquidação duvidosa é a antiga PDD, a antiga PCLD. O que acontece? Antigamente a gente chamava como provisão para devedores duvidosos. Entenderam que a terminologia, que a denominação dessa conta estava errada, porque o duvidoso não é o devedor. O que é duvidoso é se você vai receber por aquele valor. Então passou a ser provisão para crédito de liquidação duvidosa. Mas no Brasil houve a mudança dessa nomenclatura por conta da convergência às normas internacionais, né? Em que a PSLD passou a ter esse nome, por quê? Porque tem um CPC específico que trata de provisão, que informa que provisão é passivo, é um passivo, né? Com algumas características, né? Que tem uma liquidação e um valor incerto, né? E uma data de liquidação incerta, mas é um passivo.
A PSLD é uma conta retificadora do ativo, do contas a receber ou da conta cliente. Então, ela vai estar ali no ativo. Então, por esse motivo, não seria mais apropriado chamar essa conta de provisão para crédito de liquidação duvidosa, porque ela não é uma conta do passivo, mas sim perda estimada em crédito de liquidação duvidosa, porque é uma conta retificadora do ativo, né, do contas a receber. Bom, o que o CPC 38, que aborda sobre instrumentos financeiros, ele fala? Ele informa, né? Ele informa que a PSLD, os valores, né, da PSLD vão ser valores incorridos efetivamente. Ou seja, não é com base em algo no futuro, mas sim uma experiência que a empresa tem do passado. Então, fatos, né, que já ocorreram no passado, né? É o que você vai se basear em situações reais, tá? Então, normalmente, o que é feito, né? O que o Conselho Federal de Contabilidade até informa, né, que acaba sendo feito. A empresa pega aquele cliente, uma análise deveria ser individual, faz uma análise do passado, dos 3 últimos anos, e faz uma média. Então, ele verifica a perda incorrida nos 3 últimos anos e faz aí uma média e constitui a PSLD. Como é que a PSLD é constituída? A gente debita a despesa com PSLD e credita a PSLD. Então, assim, vamos botar num exemplo que a gente tem aqui, cliente, um valor de 100 mil. Então, a gente tem aqui um valor a receber de 100 mil. A gente espera não receber, né, por conta até do que já ocorreu, né, nos últimos anos com relação a esse cliente, a gente espera não receber 10%. Então, a gente vai constituir a PSLD, estamos sendo prudentes, né? Então, a gente vai constituir a PSLD como? Despesa com PSLD no valor aqui de 10 mil e credito a PSLD no valor aqui de 10 mil. Reparem só, essa conta aqui, PSLD, é uma conta retificadora do cliente. Lá no balanço patrimonial, né, lá no ativo, enfim. Se for circulante, né, ou não circulante, dependendo do prazo de realização, vai ter a conta cliente. Então, tem lá cliente no valor de 100 mil e tem a PSLD no valor aqui de 10 mil. Deu vencimento, a gente recebe o que ele pagou. E aí faz as cobranças cabíveis, né, para caso ele não tenha pago tudo, tá? Bom, se já foram feitas essas cobranças, e mesmo assim não surtiu efeito, a gente tem que baixar aquele valor ali, a gente não pode deixar aquele valor ali. Então, vamos botar alguns exemplos aqui. Digamos que chegou no vencimento, o cliente pagou 80 mil. Eu achava que iria receber quanto? 100 mil menos 10 aqui, a gente achava que ia receber 90. Recebemos menos. Então, a gente vai contabilizar o recebimento. Eu vou debitar caixa, né, ou banco, nesse valor de 80 mil, e vou creditar a conta cliente. Estou baixando da minha conta, porque eu não tenho mais esse direito a receber de 100 mil, já que eu recebi 80. E aí faço as cobranças cabíveis e tal. E no momento que, olha, não tem jeito, ele não pagou, a gente vai fazer a baixa. Porque lá no meu balanço vai ter quanto aqui? Se eu já baixei 80, vai ter 20 mil, né? Menos 10 mil. 20 mil por quê? Porque eu tive uma perda maior de 10 mil. Eu estava esperando perder 10 mil, mas eu perdi, na verdade, 20. Então, como é que a gente reconhece isso daí? Então, eu vou debitar a minha PSLD, uma conta de natureza credora. Então, para eu eliminar essa conta, né, para eu baixar essa conta, eu faço um débito. Então, eu faço um débito aqui, PSLD, no valor de 10 mil. Faço um débito em despesa com incobráveis, no valor de 10 mil também, né, já que eu tive uma perda de 20. Eu já tinha reconhecido essa daqui em períodos anteriores, né? Já tinha afetado o meu resultado em 10 mil, mas na verdade eu tive uma perda de 20. Então, essa aqui é a perda maior que eu tive. E eu faço um crédito na conta cliente, não vou deixar aquele valor lá, né? Porque eu espero não receber mais esse valor desse cliente, no valor aqui de 20 mil. Bom, outra situação que pode ocorrer é eu receber mais do que eu estava esperando. Vamos dizer aqui que eu recebi 95 mil. Então, eu estava esperando receber 90 mil, por isso que eu constituí uma perda de 10 mil, mas eu acabei tendo uma perda só de 5. Então, inicialmente, a gente vai reconhecer o recebimento, né? 95 mil, debito caixa ou banco, credito clientes em 95 mil.
Então, lá no meu balanço, né, eu baixei aqui 95 mil, porque de fato eu recebi, não tenho mais esse direito a receber. Né? Então, sobraram aqui 5 mil, menos a PSLD 10 mil. Então, repare, eu tive uma perda menor do que eu estava esperando. Eu esperava ter uma perda de 10 mil e eu tive uma perda de 5. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer o quê? Uma recuperação dessa perda. Né? Então, eu vou debitar a PSLD no valor dela, o valor dela é 10 mil. Eu vou creditar outras receitas operacionais no valor de quanto? 5 mil, que é o que eu estou recuperando. Eu não tive 10 mil de perda, só tive 5, então eu vou recuperar 5 mil em perda. E eu acredito o cliente no valor de quanto? 5 mil. Eu já tinha baixado lá 95, então sobraram aqui, né, dos 100 mil, 5 mil. Outra possível situação é o cliente, de fato, pagar 90 mil. A gente estava esperando receber 90 mil mesmo, né? Tanto que fizemos, em períodos anteriores, nós constituímos, né, uma perda aqui de 10 mil. Bom, então a gente vai fazer o recebimento, contabiliza o recebimento, então debito caixa e banco no valor de 90 mil, acredito o cliente também nesse valor. Bom, aí a gente vai para os meios possíveis de cobrança, né? E quando foi verificado que realmente esse cliente não vai pagar os 10 mil, a gente faz a baixa, que sobraram aqui 10 mil, né, em cliente, já que a gente já baixou 90, e sobraram também os 10 mil de PSLD. Então, a gente tem que baixar esses valores. Então, para eu baixar a conta de PSLD, eu faço um débito, já que ela é uma conta de natureza credora, então eu faço um débito aqui no valor de 10 mil e baixo, né, o valor que ainda tem lá em cliente de 10 mil, já que eu não vou receber esse valor de 10 mil. Bom, outra situação que pode ocorrer é eu receber o valor todo. Estava esperando perder 10, mas na verdade eu recebi tudo. Então, como é que a gente vai fazer aí? A gente vai debitar a caixa 100 mil, acredita cliente 100 mil. A gente vai debitar a PSLD, baixando aqui o seu valor de 10 mil, que vai estar zero aqui, 10 mil. Então, eu vou baixar a PSLD no valor de 10 mil. E vou acreditar outras receitas operacionais no valor de 10 mil. Estou recuperando toda a despesa que eu, né, contabilizei em períodos anteriores por achar que eu ia ter essa perda e não tive. Bom, gente, basicamente é isso. Tem um CPC específico para estoque, que é o CPC 16. Estoques são ativos mantidos para venda no curso normal, né, dos negócios da empresa, no processo de produção para venda ou na formação de materiais ou suprimentos, né, a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviços. Vocês vão, talvez, visualizar melhor isso aí quando vocês estudarem questão do estoque, quando vocês estudarem contabilidade de custos, que eu não sei qual o período, se já é nesse. Mas quando vocês verificarem isso, vocês vão ver que na produção de um produto nós temos matérias-primas, né? Nós temos, enfim, outros itens. A matéria-prima ela vai ser transformada no produto. Nós temos outros produtos também que vão compor ali o custo, outros itens, né, que vão compor o custo do produto. Mas você pode abrir, né, o estoque de matéria-prima, uma conta de estoque de matéria-prima, pode abrir uma conta de estoque de produtos em elaboração, que é o que ele está colocando aí como produção, né, em processo de produção, e aqueles produtos acabados. Logicamente, a empresa vai vender, né, em curso normal, em situações normais, vai vender aquilo que foi acabado. O critério de avaliação é o valor de custo ou realizável líquido, né, dos dois, o menor. O que seria o valor de custo daquele estoque? Esse valor de custo vai incluir aí todos os custos de aquisição e também de transformação, né, para trazer, e também aqueles custos que a empresa tem, né, para trazer o estoque na sua condição E localização atuais. Então, o valor realizável líquido seria ali o preço de venda que você vai estimar, né, no curso normal da operação da empresa, né, diminuindo aí, por isso que é líquido, né, diminuindo os gastos que foram necessários, né, para concretizar a sua venda, tá? Então, esse é o valor realizável líquido. Então, o estoque vai ser dos dois, o menor. Normalmente, a gente trabalha com valor de custo, né? A não ser que tenha sofrido algum problema e que aí tenha caído, né, muito o valor de venda desse produto. E aí a gente não pode deixar um ativo superavaliado. Aí a gente faz ali uma perda estimada pelo ajuste ao valor realizável líquido.
Então, algumas observações, né? Quando que o estoque faz parte do ativo de uma entidade, como proceder com estoques em trânsito e como se dá a valoração do estoque. Então, vamos por parte, né? Quando o estoque faz parte do ativo de uma entidade. Bom, em geral, ele vai fazer parte do ativo, né, de uma entidade no registro da compra ou venda desse estoque, né? Isso quando ocorre ali uma mudança de título, né, desse bem. Então, em geral, é quando há essa mudança de título. Está passando de uma mão para outra. Como proceder com o estoque em trânsito? Ou seja, o estoque ainda não chegou na minha empresa. Nesse caso, é necessário analisar, verificar as condições de venda. Mas o entendimento contábil e também jurídico é de que os produtos sejam inseridos no estoque da empresa que está pagando o transporte. Então, se os gastos com transporte são pagos pelo vendedor, o título não passa para o comprador, né, o estoque ali não é do comprador, até que a transportadora entregue, né, as mercadorias. Por outro lado, se os custos de transporte são do comprador, aí o estoque já está, mesmo que em trânsito, né, já faz parte ali do balanço desse comprador. Como é que se valora o estoque, né? Como é que a gente dá valor ao estoque? Quando é em pequenas quantidades, tem estoque em pequenas quantidades, a gente consegue identificar o custo que a gente teve. Então, eu tenho aqui 10 itens no meu estoque, trabalho com um estoque pouco. Bom, eu consigo identificar quanto de fato eu custeou o produto A, custeou o produto B, quanto de fato gerou de custo para a empresa. Agora, quando há uma grande quantidade de produtos, é necessário ter aí um método de avaliação de estoque. Nós temos dois aceitos. Nós temos o critério de valoração pelo PEPS, tá? Primeiro que entra, primeiro que sai, e o custo médio ponderado. Então, vamos pensar no lote. Um lote daquele produto chegou para mim por unidade R$10. O segundo lote, e tem 10 unidades ali. Então, 10 unidades chegaram a R$10. No segundo lote foram 10 unidades a 12. Suponha que tinham sido vendidas 15 unidades. Então, pelo PEPS, vão sair 10 unidades a 10, e as 5 restantes, para completar as 15 unidades, vão sair a R$12. Vão ser valoradas, né? A R$12. O EPS é aceito no Brasil? Não é aceito. Mas se fosse o EPS, sairia primeiro 10 a 12 e depois 5 a 10, mas não é aceito no Brasil. Então, a gente trabalha com PEPS ou média ponderada, né? E aí tem a média ponderada fixa ou a móvel. A móvel, a cada entrada de item, a cada lote recebido, você vai fazendo a média daquele valor. A fixa você estimula, não, no final do mês eu vou fazer a média do que entrou no mês. Tá? Mas aí, se fosse pela média, não, se fosse pela média, o que eu vou verificar? Eu vou fazer uma contagem, um inventário, verifico quantos produtos tenho e qual o valor total que está no meu estoque. Acho um valor médio ali. Então, no exemplo, se eu tenho um lote inicialmente comprado de 10 unidades a R$10 e depois 10 unidades a R$12, eu tenho um total em estoque no valor de 220, né? 100 mais 120, 220. Com quantas unidades? Com 20 unidades. Então, se eu pegar esses 220 e dividir pelas 20 unidades, eu tenho um preço médio de 11. E aí, no exemplo, né, se eu vendi 15, né, essas 15 vão ser valoradas, né? O custo da mercadoria vendida é pegar essas 15 unidades e multiplicar pelo valor médio de 11. E aí a gente chega, né, a 165, nesse exemplo que eu fiz aqui agora. Então, eu trago aqui um exemplo. Temos aí uma empresa que compra mercadorias para revenda e tem uma ficha de estoque aí. Essa ficha de estoque está dizendo que no dia 1º de junho tinha um estoque inicial de mercadorias de 10 mil. Ou seja, tem lá no estoque de mercadorias o valor de 10 mil. São 10 unidades, ele coloca aí, a R$1.000 cada. Depois, no dia 2 de junho, houve a venda de 6 unidades por 8 mil. Depois, em 3 de junho, houve a compra de 4 unidades a R$900 cada. E teve também uma venda posterior de 6 unidades por 8.500. E aí, com base nisso, pede a média ponderável móvel e o PEPS. Temos pelo PEPS aí. Então, nós temos o estoque inicial de 10 unidades a 10 mil. Depois houve a venda. Ele fala que a venda foi por 8 mil. Aí tem muita gente que erra aí, pega 6 vezes 8 mil. Não é nada disso. Isso aqui é para a gente identificar quanto que eu vou baixar, né? No momento que eu vendo, eu registro a venda, beleza. Mas eu tenho que baixar o meu estoque. Então, o que eu faço aí? Eu tenho que baixar. Só tem, pelo PEPS ou pela média ponderável, só tem esse valor de 1.000 aí por unidade. Então, eu vou baixar 6
essas 6 unidades, né, que foram vendidas, por 1.000. Então, vai ter lá no meu estoque 4 unidades a 1.000. Depois eu comprei 4 a 900. Então, tem lá no meu estoque, eu vou fazer pelo Pepsi primeiro, 4 a 1.000 e 4 a 900. No dia 23, a gente fez uma venda de 6 unidades. As primeiras 4 unidades que estão custeadas a 1.000 vão sair primeiro. E vão sobrar 2, né, unidades ainda, porque nós vendemos 6 aqui. Então, essas 2 unidades vão sair a quanto? A 900. E aí vão sobrar quantas unidades? 2 a 900. O custo da mercadoria vendida vai ser 11.800, o meu estoque final vai ter lá 1.800, 2 unidades a R$900 cada. Bom, e aí a média, como é que é feita a média? A cada entrada, a média móvel, né, que ele foi fazendo ali, a cada entrada a gente faz uma média daquele valor, tá? Então, estoque inicial R$10, 10 quantidades, 10 unidades a 1.000, total de 10.000. Depois vendemos 6. Não tem aqui como ser diferente, porque a gente não tinha outras informações, então já estava ali 1.000, né? Então é o 1.000 que a gente vai usar, não tem outro item para fazer uma média. Sobraram 4 a 1.000. Aí depois entraram 4 a 900, o que dá um valor total de 3.600. Então, se a gente pegar 4.000 ali que já tinha, né, no dia 2 de junho, somar com os 3.600, a gente chega a 7.600. As 4 unidades que tinham dia 2 e somar com as 4 unidades que entraram no dia 10, ficam 8. 7.600 dividido por 8, preço médio de 950. Então, é esse custo médio, né? É esse custo médio que eu vou valorar essa saída do dia 23 de junho, que foram 6 unidades. 6 unidades a 950, chega ao valor de 5.700, somado às 6.000 anteriores, então a gente chega ao custo da mercadoria vendida de 11.700. E o estoque final de quanto? De 1.900.